sequência a esse evento incrível, nós temos conosco Cláudio Dutra. Cláudio Dutra é um amigo que é um filósofo, um escritor, um poeta, também é um publicitário e é um especialista em marketing. O Cláudio vai falar com a gente sobre a fenomenologia. Fenomenologia é uma área da filosofia que se ocupa de estudar os fenômenos da nossa consciência e as reflexões disso. É isso mesmo, Cláudio? Bem-vindo e obrigado por estar nesse evento conosco. Eu é que agradeço a oportunidade, a gentileza do convite do amigo Rodrigo Sabatini, do Instituto Lixo Zero Brasil, e a oportunidade de falar nesse evento, ou melhor, com a licença de vocês, eu vou ler algumas anotações e compartilhar um pouco dos meus estudos acerca da temática da corporeidade, no contexto da fenomenologia, que aqui, nesse evento, se insere na reflexão a propósito do ser e da condição humana. Reflexão particularmente oportuna, nesse momento inusitado que estamos vivendo, no contexto de uma pandemia e da análise de suas consequências históricas. De um modo bastante abreviado, é possível dizer que a fenomenologia é uma corrente filosófica desenvolvida entre o final do século XIX e início do século XX pelo filósofo alemão Edmund Husserl, que afirma a importância dos fenômenos da consciência, ou seja, aquilo que nos dá acesso ao mundo, a tudo que nos cerca e a nós mesmos, a nossa interioridade e a nossa concepção de realidade, como instrumentos para se chegar à essência, isso é, a um conhecimento verdadeiro acerca dessas experiências. A fenomenologia propõe também um método próprio, a redução fenomenológica, que tem o propósito de assegurar que, nesse percurso em direção à verdade, não sejamos enganados ou desviados por ilusões ou equívocos produzidos pelos nossos sentidos, por exemplo. Para isso, requer, inicialmente, que se coloque o mundo objetivo em suspenso, por meio de uma interdição provisória de todos os conhecimentos prévios que tenhamos dele. Desse modo, se busca depurar o mundo vivido de todas as crenças, pressupostos e preconceitos oriundos da experiência empírica, colocando-o entre parênteses e neutralizando todas as certezas e os juízos que nós já dispunhamos de antemão. A partir daí, então, poderemos encontrar a sua significação ideal, o seu sentido, e atingir, por fim, o núcleo essencial das coisas mesmas. Essa escola influenciou e ainda influencia fortemente o pensamento filosófico contemporâneo, tendo inspirado o surgimento de outras correntes filosóficas como o existencialismo, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, entre outros. Por volta da metade do século XX, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, sobre cuja obra eu venho elaborando a minha pesquisa de mestrado, desenvolveu um trabalho aprofundado a partir da fenomenologia de Husserl, mas nela não se detendo e explorando de maneira muito original essa temática. Uma de suas obras mais importantes, aquela que o notabilizou entre os pensadores mais relevantes do seu tempo, tem o título de Fenomenologia da Percepção. Nesse livro, publicado em 1945, Merleau-Ponty dedica grande interesse à questão da experiência da percepção, afirmando que é nesse campo, onde se dá o nosso contato com o mundo vivido, que o sentido existencial desse mundo pode ser alcançado. Em linhas gerais, isso quer dizer que para que exista um mundo para nós, é necessário que ele seja, primeiro, captado e aprendido pelos nossos sentidos e assimilado, processado, compreendido pela nossa consciência, que é o que determina a nossa subjetividade, a individualidade de cada um, aquilo que nos torna sujeitos da nossa própria existência. É, portanto, pelo fato de possuirmos um corpo próprio que estamos no mundo, situados no espaço e no tempo, no aqui e no agora, que participamos da experiência de estar vivos. O acesso ao sentido da nossa existência passa, assim, pela condição singular do nosso corpo, cuja situação no mundo é ambígua, uma vez que, como um ente sensível entre os seres sensíveis, também é um meio de encarnação da consciência e da subjetividade que somos.
e torna-nos capazes de não apenas capturar e interpretar os dados, informações, significações que nos alcançam, mas também de originar significações novas, por meio da potência expressiva da nossa capacidade de uso da linguagem. E é por meio da linguagem que nos comunicamos intersubjetivamente e constituímos o mundo da cultura, o mundo humano. Então, aquilo que metaforicamente se designa como o espetáculo do mundo não pode transcorrer separado de mim, como se o mundo estivesse num palco e a minha consciência acomodada na plateia, externa e exterior em relação a ele. A percepção que temos do mundo é sempre uma experiência total e indivisa. É porque estamos imersos no mundo que dele podemos ter experiência. É por intermédio desse corpo que eu existo, que me faço sujeito. A fenomenologia esclarece, portanto, que mais do que ter um corpo, eu sou o meu corpo. E é com ele que, inevitavelmente, eu viverei até o último dos meus dias. Então, Cláudio, você está dizendo que existe uma necessidade, de você ter uma consciência do seu próprio corpo. E isso aí não afeta unicamente a você, mas também afeta o teu comportamento e o teu entorno. Como que essa consciência pode nos ajudar a ser mais responsável para o coletivo, numa condição como essa do Covid, ou das mudanças climáticas, ou no mundo que está por vir? É isso mesmo, Sabatini. Dá para dizer que o corpo humano é um aparato anatomofisiológico, um recurso psicoquímico, suporte bioorgânico para os nossos genes durante o transcurso de uma vida humana. E apenas uma, pois não é sem motivo que o corpo é descartado após o uso, jamais reutilizado, pelo menos em condições similares. Mas todos nós sabemos, ele é muito mais do que isso, pois assim como o corpo é um mistério, um enigma, ele é também um poderoso prodígio, uma realidade única e singular. Fenômenos complexos como a propriocepção, aquela inteligência corporal sinestésica dos atletas, dos dançarinos, ou a autopercepção, quando eu toco a minha mão com a outra, qual delas toca? Qual é tocada? E a autoafirmação, como subjetividade autônoma, individual, própria, não ocorre na natureza de modo tão especificamente combinado, senão no Homo sapiens. É, portanto, pelo corpo que temos e pela consciência que o anima, que nos definimos como humanos, que nos destacamos entre os demais seres vivos, e que, como espécie, tentamos predominar, prosperar, perpetuar. A nossa herança cultural, dita humanista, de inspiração cartesiana, já velha e descabida, nos ensinou a conceber corpo e alma, homem e natureza, sujeito e objeto, como entes separados e opostos entre si, embora sempre com predominância da subjetividade com relação ao mundo objetivo. E foi sobre essa base de argumentos fáceis e tentadores que se construiu a falsa ideia de uma autoridade intrínseca, de um direito legítimo do homem sobre a natureza, como se o exercício das capacidades cognitivas e racionais, além de tantas demonstrações de competência pragmática e tecnológica, outorgasse à espécie humana um mandato de apropriação e uso indiscriminado dos recursos naturais ao seu alcance, incluindo aí todos os bens e seres não humanos coexistentes no planeta. E todos nós sabemos muito bem que foi essa pretensiosa autoconcessão que nos trouxe até aqui, à beira de um colapso ecológico planetário, talvez irreversível, cujo alerta assintoso, um vírus cheio de atrevimento, veio nos lançar na cara. Mas é preciso lembrar ainda que o corpo é o dispositivo fluido dos bailarinos, o aparato dos atletas, dos ginastas, dos desportistas, o substrato orgânico das atividades braçais, a extensão dos músicos, o laborioso gestual dos artistas, dos palcos, arenas, picadeiros, a força motriz dos artistas plásticos, a energia e a potência expressiva dos escritores, poetas, dos filósofos. Se de um lado, sob os rigores da disciplina, se treina, se adestra o corpo, dele exigindo desempenho e resultado, de outro,
com ele se deleita, se usufrui e se experimenta a vida. É a partir do corpo humano que a nossa cultura define os parâmetros de grandeza entre o microscópico e o macroscópico. Desde Protágoras, já no século V a.C., e certamente desde muito antes dele ainda, que o homem se concebe como o centro de todas as coisas, a medida e o padrão universal de todas as quantidades. Do alfa, no início da cadeia decrescente, seguindo em direção ao mais ínfimo dos domínios da matéria, que já se constatou humanamente inalcançável, até o ômega, das noções mais amplas e abrangentes do universo conhecido. Nosso corpo é o marco zero, é o ponto de partida e de chegada de todo o conhecimento empreendido. Como ensina a fenomenologia, eu não estou no meu corpo, eu o vivo, pois é, afinal, com o nosso corpo, e não a despeito dele, que estamos no mundo, que participamos da história, queiramos ou não, que vivemos este nosso tempo, e que experimentamos e experimentaremos por meio dos genes que transmitimos aos nossos descendentes todas as consequências, para o bem e para o mal, das escolhas que estamos fazendo hoje. Cláudio, eu acho que você coloca de uma forma muito interessante, não só interessante, mas com muita propriedade, daquilo que eu vejo, que existe um pensamento crescente. Eu percebo isso no movimento veganista, que a gente deu uma olhada, que é a preocupação com o corpo. Eu vejo isso na yoga, que a gente também está vendo nesse evento, que é um cuidado com esse corpo, e eu vejo como esse cuidado acaba afetando o teu ser comunitário também. Como, Cláudio, isso está afetando a nossa visão ética, os nossos valores? Como que essa preocupação cada vez maior que eu percebo no mundo, com o cuidado do corpo, do espírito, da tua energia, afeta essa mudança, essa evolução, essa transformação ética? É isso mesmo. Seguindo, então, na trajetória da nossa reflexão, a implicação entre ética, corpo, principalmente nesse momento de pandemia, é evidente e cristalina. O futuro da nossa espécie depende cada vez mais das escolhas éticas de cada indivíduo. Disse que a moral se constitui naquilo que praticamos diante dos outros, enquanto que a ética se expressa naquilo que fazemos enquanto estamos sós, diante apenas da nossa consciência. Porém, embora exercida privativamente, a ética também impacta na vida em coletivo. E não há como escapar, como delegar essa responsabilidade que é intrínseca à condição humana. Pois mesmo o ato de outorgar ao outrem as decisões mais relevantes, seja um líder político, um pastor ou guia espiritual, a uma autoridade constituída, um conselheiro, um tutor de qualquer espécie, já se constitui numa escolha. E a omissão, como opção ética, não deixará de cobrar o seu tributo. Olhando para o nosso momento, verificamos que não importa sob que ângulo se observe, qualquer narrativa futura sobre o século XXI, as expressões pandemia, coronavírus, Covid-19 já se tornam incontornáveis. Equivalente, talvez, às guerras mundiais que delinearam e definiram a primeira metade do século XX, ou a conquista da Lua ao advento da internet na segunda, a crise que experimentamos talvez venha a se equiparar aos grandes momentos que moldaram a humanidade em toda a sua trajetória. No caso do evento que presenciamos, no mínimo pela sua abrangência planetária e pelos seus efeitos, sejam biológicos, ecológicos, psicológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, filosóficos, artísticos, enfim, que são de dimensões extraordinárias e ainda imprevisíveis em toda a sua extensão e complexidade, já se estabelece uma inflexão inescapável na linha do nosso tempo. E certamente será decisiva para qualquer futuro que se possa pensar, pelo menos num horizonte próximo. Testemunhar, portanto, estes tempos incomuns não deixa de ser um privilégio para a nossa geração, e sobrevivê-lo, um instigante desafio. Evidente que não é o primeiro do seu gênero.
Com tantas pandemias, catástrofes, calamidades, cataclismos, já se defrontou a humanidade em sua breve e espetacular jornada até aqui. Pois, mesmo após tamanhos contratempos e adversidades, desde o seu surgimento, o Homo sapiens não apenas soube superá-los a cada um, como utilizou-os para melhor consolidar o seu predomínio, a ponto de autoproclamar-se pretensa e pretensiosamente hegemônico e superior em relação às demais espécies. E se alguém tinha qualquer dúvida acerca da implicação direta e necessária entre a degradação ambiental acelerada ocorrida nos séculos recentes e a crescente intervenção humana no fluxo da vida planetária, basta ver as notícias das reações da natureza durante o início da pandemia. Com a redução da atividade produtiva, a poluição recuou sensivelmente. Águas envenenadas e lamacentas se tornaram translúcidas. Animais silvestres passeando livres pelas ruas das cidades em quarentena. A pulsação do planeta serenou, reduzindo os sintomas do estresse a que ele vinha sendo crescentemente submetido, acalmando a sua ansiedade, respirando aliviado. Sabemos que o estilo de vida hedonista, estimulado pelo nosso impulso vital em direção ao prazer, e nisto, particularmente, a maneira como vivemos a nossa corporeidade faz toda a diferença, é uma peça poderosa no jogo sedutor do modelo econômico vigente. A experiência do encapsulamento, do isolamento social, por certo, significa para alguns uma oportunidade de reflexão, aprendizado, geração de energia interior para construir esse novo mundo, o mundo pós-pandemia. Para outros, porém, pode parecer um retorno às cavernas, pois enquanto vivemos no mundo tecnológico dos Jetsons, muitos ainda pensam e se comportam como os Flintstones, atados a pesados dogmas e preconceitos pré-históricos. Então, Cláudio, que crise é essa? É uma crise ética, uma crise ambiental, uma crise econômica? O que nós estamos vivendo? Na verdade, é uma crise, eu diria até bem mais ampla e bem mais profunda. A crise acontece no momento de um embate de vida e morte entre ontologias antagônicas, visões de mundo, que são inconciliáveis e irredutíveis nas suas convicções. Ou nós permanecemos agarrados à velha cosmovisão cartesiana, que prevê a cisão, a separação entre corpo e mente, homem e natureza, que ainda teima em resistir, ou nós avançamos em direção a uma nova visão de mundo, mais integradora, que compreenda e aceite o papel do homem como parte da natureza, irmão siamês dos demais seres não humanos com os quais coexistimos nesse único habitat possível para nós, partilhando de corpo e alma, com arte e com muita força, de um destino comum que ainda pode tornar-se melhor. Cláudio, obrigado por toda essa reflexão e essa contextualização histórica e filosófica que você fez do impacto na nossa consciência corporal para com os nossos atos e com o efeito que a gente provoca. Eu acho que isso aí, essa consciência nos traz legitimidade para a gente construir ou acompanhar a construção do mundo que a gente quer. Meu muito obrigado e vamos na sequência. Eu que agradeço.